Bem, caríssimos irmãos, estamos aqui mais uma vez para gravar mais um vídeo para o nosso canal. Agora o assunto que iremos tratar é da comunhão dos santos. É um assunto que rende muitas dúvidas para as pessoas que não é praticante da fé católica e que nos acusa de estarmos adorando os santos e praticando necromancia. Então nós entendemos a intercessão dos santos dentro da Bíblia, a tradição nos conta e os nossos irmãos primitivos lá atrás no início da igreja já fazia isso. Nós vamos explicar com base na Bíblia o que implica a intercessão dos santos. É uma coisa que agrada muito a Deus e desagrada a alguns que não têm muita fé e que praticam outras religiões. Mas antes de mais nada, gostaria de pedir a vocês que dessem um like, se inscreva, para que possamos ter mais ânimo de estar colocando mais vídeo aí para vocês, esclarecendo um pouco mais da fé católica, passando para frente. É um tipo de evangelização que a gente está fazendo aqui para atingir a muitos católicos, principalmente aqueles que não têm muitos recursos para adquirir livros como a Patrística, Livro dos Santos e muitos outros recursos. Então, gente, se possível, inscreva no nosso canal, dá um like, comente. Se tiver algum assunto que vocês queiram que a gente esclareça aqui, é só comentar aí que a gente vai procurar a solução e depois repassar para vocês aí, para estar esclarecendo as dúvidas. No mais, vamos então aqui falar da intercessão dos santos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostris. Amém. No vídeo passado, nós apresentamos um conteúdo condizente com relação às esculturas de imagem, as que Deus proíbe e as que Deus não proíbe. E agora nós vamos falar com relação à intercessão dos santos. Esse é um tema divergente, principalmente se tratando dos falsos cristãos. Vamos rebater algumas situações em que eles dizem que nós comunicamos com os mortos, entendeu? Que nós praticamos necromancia. Então isso aí é impossível para a igreja ter relação com esse tipo de coisa, porque nós somos sabedores da verdade que não se pode cultuar os mortos. O que nós fazemos é aquilo que a igreja reconhece, a Bíblia nos mostra em várias passagens e os antigos viveu também essas mesmas situações. Aqui em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo dos 5 ao 6, diz assim: porque há um só Deus e há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. E no versículo 6 diz assim: que se entregou como resgate por todos. Tal é o fato atestado em seu tempo. Bom, esse texto é muito utilizado pelos protestantes quando o assunto é a intermediação dos santos junto a Deus em nosso favor. Os protestantes dizem em suas incertezas que Jesus é o único mediador entre Deus e o homem. Nós católicos também falamos a mesma coisa, porque sabemos que não tem nada a ver essa mediação de Cristo e homem com a mediação dos santos em favor dos homens. Eu tenho sempre dito que os protestantes não têm a verdadeira interpretação, ou se têm, eles manipulam. Eles misturam um assunto com o outro e acham que tudo é igual. Isso para mim é ridículo. Presta atenção então, meus caros amigos e os protestantes que nos contestam sobre esse assunto. Jesus é o único mediador entre Deus e o homem quando se trata do assunto que diz a respeito da salvação do homem. Foi com esse fim que Jesus se deixou morrer na cruz, porque só ele poderia satisfazer Deus plenamente, porque foi por amor ao Pai e a nós que ele desceu dos céus. No ventre da Virgem Maria, Jesus Cristo se tornou homem, se fez carne e habitou entre nós. Portanto, sendo homem,
era Deus ao mesmo tempo, porque não perdeu com essa humilhação da carne, ou seja, se tornando homem, a sua essência divina. Sendo Deus, é conhecedor das vontades do Pai e das coisas do alto, que são as coisas celestes, as coisas espirituais. Sendo homem, é conhecedor das nossas fraquezas, das nossas necessidades, das vontades que o homem tem, dos desejos da alma, dos desejos da carne. Então Jesus tem a compreensão das coisas celestes, das que são divinas, e das coisas terrenas, que são as coisas da carne. Compreende então, meus amigos, porque o homem morrendo na cruz pelos nossos pecados não satisfaria a Deus completamente, não agradaria a Deus plenamente, e que Jesus se deixou morrer na cruz, porque só ele poderia satisfazer Deus plenamente, porque foi por amor ao Pai e a nós que ele desceu dos céus. No ventre da Virgem Maria, Jesus Cristo se tornou homem, se fez carne e habitou entre nós. Portanto, sendo homem, era Deus ao mesmo tempo, porque não perdeu com essa humilhação da carne, ou seja, se tornando homem, a sua essência divina. Sendo Deus, é conhecedor das vontades do Pai e das coisas do alto, que são as coisas celestes, as coisas espirituais. Sendo homem, é conhecedor das nossas fraquezas, das nossas necessidades, das vontades que o homem tem, dos desejos da alma, dos desejos da carne. Então Jesus tem a compreensão das coisas celestes, das que são divinas, e das coisas terrenas, que são as coisas da carne. Compreende então, meus amigos, porque o homem morrendo na cruz pelos nossos pecados não satisfaria a Deus completamente, não agradaria a Deus plenamente, porque essa mediação trata-se da salvação, não da intercessão dos santos, mas sim ela condiz plenamente com o assunto sobre a salvação. Não tem nada a ver com a intercessão de santo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Assim como Moisés foi mediador entre Deus e o homem no Velho Testamento, Jesus é na Nova Aliança. Mas em termos de salvação, como eu já expliquei antes, não tem nada a ver. Os santos mediam por nós em termos das nossas necessidades, não tem nada a ver em termos de salvação. Mas mesmo assim, Nossa Senhora, como corredentora da salvação, ela poderia sim intermediar por nós, porque Jesus na cruz nos colocou ela como nossa mãe. E por ela ter gerado aquele sangue que escorreu na cruz, ela, portanto, colaborou também com a salvação diante de nós. O que é ser mediador? Mediador é um intermediário entre duas partes distintas que normalmente se opõem. O mediador tem o papel de intervir na comunicação entre as partes com o objetivo de chegar a um acordo, a uma conciliação. Os santos podem ser mediadores das graças divinas porque todos são membros do corpo de Cristo. Isso se dá porque Jesus criou a igreja onde ele é a cabeça. Essa igreja, sendo militante terrena, tem a ligação com a igreja padecente, purgatório, e a igreja celeste triunfante. Há uma interação entre o corpo terreno e o celeste. São Paulo nos explica melhor em sua carta aos Coríntios sobre essa mediação, sobre o efeito do corpo. Aqui em Coríntios, capítulo 12, versículos do 12 ao 20, diz assim: porque como o corpo é um todo com muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos, formam um só corpo, assim também é Cristo, em um só Espírito. Fomos batizados todos nós para formar um só corpo, judeus ou gregos, escravos ou livres, e todos fomos impregnados do mesmo Espírito. Assim o corpo não consiste em um só membro, mas em muitos. Se o pé dissesse, eu não sou a mão, e por isso não sou do corpo, acaso deixaria ele de ser do corpo? E se a orelha dissesse, eu não sou olho, por isso não sou do corpo, deixaria ela de ser do corpo? Se o corpo todo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se fosse todo ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs no corpo cada um dos membros como lhe aprouve. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo?
Há, pois, muitos membros, mas um só é o corpo. O apóstolo fala que são muitos membros e todos fazem parte do corpo. Deixa clara a existência de um corpo no qual Jesus Cristo é a cabeça. Logo, os membros desse corpo participam das graças e, por consequência, também participam de sua ação mediadora. A situação dentro da fé cristã é comprovada quando, por exemplo, Jesus liga o perdão dos pecados à mediação dos seus apóstolos. Quando os cristãos rezavam uns pelos outros, enfim, são exemplos encontrados na Bíblia. Portanto, eu não posso dizer que para me salvar só depende de mim, mas da comunicação da juntura para o crescimento junto deste corpo até chegar à estatura de um homem perfeito. É assim que Deus criou a igreja, para se tornar a estatura de um homem, ou seja, amadurecer na fé. Exemplos de intercessão desde o Antigo Testamento, de forma bem clara e explicada, estão aqui na Bíblia, como no caso do livro de Números, capítulo 12, versículo 11 ao 15. Pela intercessão de Jó, Eliafaz e seus companheiros foram perdoados pelo Senhor. Pela súplica de Moisés, a mulher de Arão se curou da lepra. São Paulo está deixando claro aqui duas intermediações, no entanto, está provando a necessidade de um membro do corpo agir em função ou a favor do outro. Em Timóteo 2:1, está escrito assim: acima de tudo, recomendo que se faça preces, orações, suplicações de graça por todos os homens. Isso é mediação, quando uma parte do corpo reza um pelo outro. São Tiago segue a mesma linha, o mesmo caminho. Se está alguém enfermo, chama os sacerdotes da igreja e estes façam orações sobre ele, ungido com o óleo em nome do Senhor. A oração da fé salvará os enfermos e o Senhor o restabelecerá. Se ele cometeu pecado, lhe serão perdoados. Confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. A oração do justo tem grande eficácia. É o que diz São Tiago. Agora que está claro aqui a eficácia da importância da intercessão entre os cristãos, resta agora refutar a objeção protestante de quem já morreu não pode mais interceder por nós. Eles dizem que quem já morreu está morto, esperando agora só Jesus vir para restabelecer o reino de Deus. Isso é um grande ledo, é um grande engano. É mero engano. Eles podem sim interceder por nós, claro. Isso se dá unicamente pelo fato de que a intercessão não cessa após a morte. Esta regra de fé não é invenção da Igreja Católica, mas sim uma realidade que está na Bíblia. Em Apocalipse, São João descreve uma situação em que os santos clamam a Deus pelo seu sangue derramado através do martírio. Vemos um exemplo de oração imprecatória no céu pedindo por justiça. Observamos também homens no céu e também anjos que possuem, de algum modo, as orações dos santos. Apocalipse 6, do 9 ao 11, diz assim: quando abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos homens imolados por causa da palavra de Deus e por causa dos testemunhos que eram depositários. Quer dizer, aqui ele fala que a alma dos homens no céu, que sofreram martírio por causa da palavra de Deus, estão lá vivos e clamando, pedindo vingança. Como vemos aqui mais abaixo no livro de Apocalipse. E clamavam em alta voz, dizendo: até quando tu és o Senhor, o Santo, o verdadeiro, ficarás sem fazer justiça, sem vingar o nosso sangue contra os habitantes da terra? Foi então dado a cada um deles uma veste branca e foi-lhes dito que aguardasse ainda um pouco, até que se completasse o número dos companheiros de serviço e irmãos que estavam com eles para serem mortos. Então, pela intercessão dos santos, as orações chegam a Deus, porque essas orações que estavam no céu foram levadas pelos santos e entregues aos anjos, para que os anjos a entregassem a Deus, para que Deus realizasse os nossos pedidos, nossos desejos e as nossas súplicas. No livro de Macabeus,
considerado um livro apócrifo pelos protestantes, que o tiraram da Bíblia também, relata algumas evidências da crença, da intercessão por aqueles que nos precederam, encontro com o Criador. Aqui diz assim no livro de Macabeus: eis que tinha visto Onias, que foi sumo sacerdote, homem nobre, bom, modesto em seu aspecto, de caráter ameno, distinto em sua linguagem, exercitado, desde menino na prática de todas as virtudes, com as mãos levantadas, orava por todo o povo judeu. Em seguida apareceu do mesmo modo um homem com os cabelos todos brancos, de aparência muito venerável e nimbado por uma admirável e magnífica majestade. Então, tomando a palavra, disse-lhe Onias: eis o amigo de seus irmãos, aquele que reza muito pelo povo e pela cidade santa, Jeremias, o profeta de Deus. Isso está no livro de Macabeus, 2 Macabeus 15, versículo 12 a 14. Nessa descrição, o profeta Jeremias está orando e intercedendo pelo povo judeu. O mesmo já havia falecido, mas as orações dele estão sendo ouvidas por Deus. Em 1 Coríntios 6, do 2 ao 3, diz assim: não sabeis que os santos julgarão o mundo? E se o mundo há de ser julgado por vós, seríeis indigno de julgar os processos de mínima importância. Não sabeis que julgaremos os anjos, quanto mais as pequenas questões dessa vida. Se os santos têm o poder de julgar as coisas do mundo, e os anjos, quer dizer que a missão dele continua, não findou com sua morte. Deus ainda os usa para o bem daqueles que necessitam das coisas de Deus. São Mateus diz assim, no capítulo 27, versículos 52 a 53. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos justos ressuscitaram. Saindo de suas sepulturas, entraram na cidade santa depois da ressurreição de Jesus e apareceram a muitas pessoas. Os santos não estão dormindo, como pensam os protestantes, apenas estavam esperando o tempo de Cristo para entrar com ele na glória do paraíso, porque só Jesus poderia abrir o paraíso para a entrada dos santos pelo preço de sua morte na cruz. Então, antes de Jesus fazer o sacrifício de cruz, se doar e morrer na cruz, ninguém poderia entrar no paraíso porque o projeto de salvação ainda não tinha sido cumprido. Depois que Jesus morreu na cruz, que ressuscitou, então ele abriu o paraíso para a entrada daqueles que morreram na amizade de Deus, ou seja, daqueles que se salvaram. Entraram para a glória de Deus com Cristo. Em São Mateus, capítulo 22, do versículo 32, diz assim: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus dos mortos, mas Deus dos vivos. Então, aqui mais uma comprovação que os santos estão vivos, intercedendo por nós, porque Deus não é Deus de mortos. São Mateus confirma que a alma não morre, porque quem está no céu vive na forma de anjos. Livro de São Mateus, capítulo 22, versículo 30. Então, o que diz São Mateus? Na ressurreição, os homens não terão mulheres, nem as mulheres marido, mas serão como os anjos de Deus no céu. Bem, isso aqui é espetacular, né? Nesse outro texto, as escrituras mostram o arcanjo São Rafael intercedendo por Tobias e levando as orações de Tobias aos céus até as mãos de Deus. Tobias, capítulo 12, versículo 12 ao 15. Quando tu orava com lágrimas e enterrava os mortos, quando deixava a tua refeição e ia ocultar os mortos em tua casa durante o dia para sepultá-los, quando viesse a noite, eu os apresentava as tuas orações ao Senhor. Eu sou o anjo Rafael, um dos 7 que assiste na presença do Senhor. Até porque, como veríamos Deus face a face se a alma morresse junto com o corpo? Seria impossível, né? Já em Filipenses encontramos aqui uma passagem que diz assim, em Filipenses capítulo 1, versículo 22 e 23. Mas se o viver no corpo é útil para o meu trabalho, não sei então o que devo proferir.
Sinto-me pressionado dos dois lados. Por uma parte, desejaria desprender-me para estar com Cristo, o que seria imensamente melhor. São Paulo disse que é melhor ir para junto de Cristo, porque lá estaria na glória de Cristo e contemplando face a face, colhendo os louros de sua glória. São Lucas, no capítulo 23, versículo 43, diz assim: Jesus respondeu-lhes: Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Isso aqui é com relação ao bom ladrão que estava na cruz, que se confessou, pediu perdão a Deus, então Jesus o perdoou e levou consigo para o paraíso. Aqui em 2 Reis temos outra passagem, no capítulo 13, 21, que começa assim: Ora, aconteceu que um grupo de pessoas estando a enterrar um homem, viu uma turma desses guerrilheiros e jogou o cadáver no túmulo de Eliseu. O morto, ao tocar os ossos de Eliseu, voltou à vida e pôs-se de pé. Então, como a gente fala, isso não é necromancia. São as relíquias dos santos que Deus se utiliza para um bem maior, um bem melhor para nós. Em Tessalonicenses 2, capítulo 3, versículo 1, diz assim: Por fim, irmãos, orai por nós para que a palavra do Senhor se propague e seja estimada tal como acontece entre vós. A insistência de São Paulo pedindo orações dos fiéis para que seu trabalho dê muitos frutos é porque ele acredita que são de grande importância a comunhão de um com o outro e nós com os santos. Em Efésios, capítulo 6, versículo 9, diz assim: E orai também por mim para que me seja dado anunciar corajosamente o mistério do Evangelho, também pedindo oração para permanecer firme na fé e firme na sua empreitada. Em Hebreus 5:1, diz assim: Em verdade, todo pontífice é escolhido entre os homens e constituído a favor dos homens como mediador nas coisas que dizem a respeito de Deus para oferecerem dons e sacrifício pelos pecados. Então, o pontífice é quem oferece as nossas orações, os nossos sacrifícios a Deus. É ele que liga as nossas vontades a Deus. Em Hebreus 6, capítulo 6, versículo 10, está escrito: Deus não é injusto e não esquecerá vossas obras e a caridade que mostrastes por amor de seu nome, vós que serviste e continuais a servir os santos. Está vendo aí? Aprendemos isto seguindo as orientações transmitidas pela Igreja por via oral dos primeiros cristãos católicos, na época primitiva, vista pela tradição apostólica que deles guardou e transmitiu. Filon aqui mostra em sua carta uma narrativa descrevendo como faziam os primeiros cristãos naquela época. Em cada casa um recinto sagrado com nome de oratório, ou nos mosteiros onde se retiraram os terapeutas. Os terapeutas depois foram chamados de cristãos, a fim de celebrarem o mistério da vida religiosa. E prossegue: Com efeito, nós o adoramos por ser filho de Deus. Quanto aos mártires, nós os amamos com razão, enquanto discípulos e imitadores do Senhor, por causa de seu incrível amor ao próprio Rei e Mestre. Possamos nós também obtermos o privilégio de nos tornar seus discípulos. Esta carta foi endereçada aos irmãos da igreja de Esmirna, após o martírio de São Policarpo. Bom, meus queridos irmãos, aqui mostramos através das Escrituras que Deus não nos julga quando nós procuramos o auxílio de Nossa Senhora, dos anjos e dos santos. Deus se irrita com aqueles que, em seu orgulho, se esquecem que Ele tem um amigo para levar até Ele as nossas necessidades, como aconteceu aos judeus que se orgulharam e passaram por cima das ordens de Moisés e foram pedir a Deus as suas necessidades.
esqueceram de que Moisés estava livre para intermediar por ele. Então veja o que aconteceu, número 11, versículo 1 e 2. O povo pôs-se a murmurar amargamente aos ouvidos do Senhor. O Senhor, ouvindo isso, irou-se. O fogo do Senhor acendeu-se entre eles e devorou a extremidade do acampamento. Então, Deus não gostou de que eles passassem por cima das ordens de Moisés e fosse ter contato diretamente com ele. É claro que Deus ouve a gente também, mas se Deus colocou uma pessoa lá para interceder por nós, intermediar por nós, temos que falar com aquela pessoa para aquela pessoa clamar por nós a Deus. Foi o que aconteceu aqui embaixo. O povo se arrependeu, então pediu a Moisés. Vejamos aqui. O povo clamou a Moisés, Moisés orou ao Senhor e o fogo extinguiu-se. Está vendo aí? Só acabou a mortandade depois que Moisés clamou a Deus pelo povo, suplicando pela fraqueza desse povo, pela falta de fé. Porque a oração do povo não aplacou a ira de Deus, porque Deus não colocou Moisés como mediador só para escrever as leis, mas para falar e agir em seu nome. Então, é isso aqui que a gente está falando. Deus, não é que Deus não aceita as nossas orações diretamente com Ele, mas se temos o santo para pedir, por que não? Por que vamos passar por cima disso? Isso é um orgulho, isso é uma imaturidade. Porque o santo pode fazer muita coisa ao nosso favor, porque eles morreram na amizade de Deus, estão próximos de Deus e Deus os escuta. Bem, meus irmãos, isso aqui era tudo que tinha para falar. Eu gostaria de pedir para vocês que não deixassem de se inscrever nesse canal, que desse um like, compartilhasse, comentasse assim, para a gente poder melhorar os nossos conteúdos. Se alguém tem algum assunto para falar, então escreva aqui no nosso canal, comente que a gente pode estar procurando passar para vocês as verdades das coisas ditas por Deus através da Igreja Católica. No mais é só isso, desejo a todos muita paz, muita prosperidade. Salve Maria. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.